um gênero diário íntimo. Vamos começar lendo aí um pouco do diário de Anne Frank e logo em seguida analisar a estrutura. Anne Frank inicia o seu diário em 14 de julho de 1942. Anne Frank começa a escrever regularmente em seu diário que havia recebido de presente 2 dias antes, ao completar 13 anos no início, documentaria o tempo em que passou escondida dos nazistas. Espero poder contar tudo a você como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. O diário de Anne Frank, um caderno de capa quadriculada nas cores vermelho, laranja e cinza, tornou-se um dos símbolos do martírio judeu durante o regime de Hitler. Hoje está entre os mais conhecidos do mundo. Já foi transformado em filme e traduzido para 55 idiomas. Annelies, chamada pelos pais de Anne, nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt, filha do comerciante judeu Otto Frank. Em 1933, após a ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha, emigrou com a família para Amsterdã, na Holanda. Ela começou a escrever regularmente no seu diário a partir de 14 de junho de 1942. Em princípio, o tema era a Holanda ocupada pelos nazistas, que tornava a situação dos judeus cada vez mais insuportável. Algumas semanas depois, ela começou a narrar ao diário que considerava fiel amigo e confidente cotidiano no esconderijo, um anexo nos fundos da firma do pai. A angústia do esconderijo. Junto aos pais e à irmã de Anne, escondia-se ali mais 4 pessoas do envio certo ao campo de concentração. Foram 25 meses de necessidade e medo de serem descobertos. A qualquer momento, eu já teria sucumbido. Eu sei que não tenho segurança. Tenho medo das celas do campo de concentração, mas sinto que criei mais coragem e estou nos braços de Deus. O mergulho, como na época se chamava, a passagem de judeus para a existência na ilegalidade, já estava sendo planejado há muito tempo por Otto Frank e alguns de seus funcionários, Mipes, Gies, Johannes, Kleiman, Victor, Pepe. Durante 2 anos eles protegeram e alimentaram a família Frank, os Van, Pius, Fritz. A tensão no anexo era enorme. Qualquer pequeno descuido poderia traí-los e levá-los à morte. Durante o dia só se podia andar de córcoras e sussurrar. Durante a noite, todos os cuidados eram necessários para que a vizinhança não suspeitasse que ali havia 8 judeus escondidos. Vida em silêncio absoluto, surpreendendo pela sua maturidade, apesar dos 13 anos, Anne escreveu seus cotidianos com pormenores, a preocupação diária com a possível falta de comida, em certos momentos, mesmo a fome, mas acima de tudo o horror de serem descobertos. Mipes é uma das pessoas que mais ajudou a Frank nessa época. Lembra com frequência visita
os clandestinos levando notícia e conforto, eles não podiam fazer barulho para não serem descobertos, o que significava não puxar descarga no banheiro, andar descalço, ficar sentado. Curiosamente, Anne nunca perdeu a esperança e a alegria de viver. Acreditou sempre que as coisas iriam melhorar e fazia projetos para quando chegasse a liberdade, sonhava com o retorno à escola e queria tornar-se escritora. Com esse propósito, em 1944, começou a reescrever o começo do diário para uma futura publicação. As narrações eram dirigidas a uma amiga fictícia, a quem inclusive deu o nome. Querida Kathleen, imagine que interessante seria se eu escrevesse um romance aqui na Casa dos Fundos. Pelo título, as pessoas pensariam tratar-se de um caso de detetive. Mas falando sério, cerca de 10 anos depois do fim da guerra, vai parecer esquisito quando se disser que nós judeus vivemos, comemos e conversamos aqui. Não quero ter vivido inutilmente, como a maioria das pessoas. Quero continuar vivendo, mesmo depois da minha morte. Ninguém no esconderijo tinha conhecimento desta faceta na vida de Anne. Nem sabia do diário Mapgais, que evitou que o caderno caísse nas mãos da Gestapo, entregou o diário sem lê-lo ao pai de Anne, o único da família que sobreviveu e que acabou publicando a obra intitulada O Diário de Anne Frank. O próprio pai, quando o amigo e confidente de Anne ficou surpreso com as narrações, o sonho se conhecido e acabou se concretizando, só que ela não conseguiu desfrutá-lo. No dia 4 de agosto, os mergulhados eram presos pela Gestapo. Anne e a irmã Margot morreram de tifo em março de 1945 no campo de concentração de Bergen, perto de Hannover. Diário íntimo. O gênero diário íntimo situa-se na esfera do relato. É um registro pessoal de acontecimentos do cotidiano, estabelecendo uma interlocução com o leitor, que nesse caso é o próprio autor, porém acaba constituindo-se em um outro eu. Esse gênero trata do presente, do relato, dos acontecimentos, quase sempre apresentado em ordem cronológica. Alguns diários íntimos tornam-se documentos históricos, por exemplo, o diário de Anne Frank, publicado originalmente em 1947, foi lido por bilhões de pessoas em todo o mundo. O diário íntimo situa o ator de um diário íntimo, registra nele fatos acontecidos a cada dia. Por não poder relatar todos os acontecimentos, registra os de maior importância para ele. Pode ser confidencial, é comum registro de segredos, impressões e reflexões, apresentando linguagem subjetiva e coloquial, já que aquele que escreve procura apresentar sua visão pessoal dos fatos e o valor que atribui a eles. A estrutura do diário. Vamos entender um pouco a estrutura do diário. O diário íntimo
Tem um vocativo. O que seria o vocativo? Como não está escrevendo para uma pessoa específica, mas sim para você mesmo, pode parecer assim: meu querido diário. A data, essa parte é essencial, pois daqui a alguns 20 anos poderá rever o que registrou numa determinada ocasião. O desenvolvimento trata-se da parte na qual registrará as informações que deseja, não se esquecendo dos detalhes mais importantes, certo? Por fim, a assinatura evidenciando o autor do texto. O que é o Holocausto? Esse termo refere-se ao genocídio organizado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus em campos de concentração. O termo Holocausto refere-se ao genocídio organizado pelos alemães nazistas, principalmente de judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus e qualquer outra minoria considerada inferior pelos nazistas eram sistematicamente agrupados e explorados até exaustão e então numericamente executados. O Holocausto fez parte da solução final, um plano nazista que procurou eliminar os judeus da Europa, além de outras minorias como ciganos, homossexuais e negros. Origem do ódio aos judeus. O ódio aos judeus, o antissemitismo na Europa, tem suas origens na Idade Média, mas na Alemanha o discurso antissemita ganhou força a partir do século XIX. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica na República de Weimar, o discurso político do austríaco Adolf Hitler, líder do nazismo, ganhou terreno a partir da década de 1920. Em seu livro Minha Luta, Hitler defendeu a ideia da suposta superioridade da raça alemã, chamada de raça ariana, e a criação do chamado espaço vital, que pregava a existência de um império para a raça ariana que viveria às custas da exploração de outros povos considerados inferiores. Uma vez no poder, Hitler usou todas as ferramentas possíveis para pôr em prática a perseguição aos judeus, desde a doutrinação dos jovens alemães até a criação de campos de trabalho forçado e a realização de pogroms, atos violentos concentrados contra um grupo. Com o início da Segunda Guerra, foram discutidas inúmeras hipóteses sobre qual seria o destino dos judeus e outras minorias perseguidas. Cogitou-se deixá-los morrer de fome em um projeto que estimou a morte de milhões de pessoas ou mandar todos os judeus para Madagascar, na África. Por fim, a solução escolhida pode ser a mais viável e a preferida de Hitler. Foi a criação de guetos e mais campos de trabalho forçado e de extermínios nos territórios conquistados com o uso de grupos de fuzilamento. Os arquitetos do Holocausto: Heinrich, à esquerda, Reinhard, ao centro, em Paris, em 1940. À medida que o projeto nazista foi sendo colocado em prática, foram criados guetos em vários locais, sobretudo na Polônia, responsável por agrupar a população judia. Os guetos eram campos de trabalho forçado, onde a mão de obra judia era explorada, e também locais de detenção. No gueto de Varsóvia, por exemplo, estava reunido mais de 400 mil judeus em um espaço de 3 quilômetros quadrados. Judeus de todas as partes da Europa eram mandados para os guetos e muitos morriam de fome e doença. Muitos outros nem chegavam a ser enviados para os guetos, pois eram executados. É isso aí, pessoal. Encerramos aí. Deu para ter um cronograma aí sobre uma noção do Holocausto, uma noção do diário de Anne Frank e também a estrutura do diário.
para analisar e ver como se faz um diário. Até a próxima aula, que Deus o proteja.